partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu, Kátia Flock, no programa O Despertar do Ser Integral. Lembrando sempre que eu estou aqui representando o Instituto Alfa do Bem, que tem como objetivo maior atendimentos às crianças e adolescentes no processo de psicoterapia, dentro da área de atendimento psicológico e neuropsicológico. Então, nós fazemos esses atendimentos às crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso psicológico, sexual, social, enfim, qualquer tipo. Por favor, se você estiver passando por essa situação, venha nos procurar e nós vamos conversar, ok? Então, nós hoje vamos estar falando sobre um tema super gostoso e agradável, que é a proposta libertadora de Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual seria a proposta libertadora de Jesus? Bom, tudo que Jesus nos ensinou até hoje, duas coisas ficaram assim muito, muito, muito real e muito importante, que é o primeiro item, o conhecimento da verdade. Jesus o tempo todo dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade ele estava querendo dizer? A verdade, aquilo que permanece, aquilo que vem com aquela força, com aquela bagagem e muda aquela estrutura que é falsa, que é errada. Então, se nós ficarmos com a verdade, nós vamos ter assim uma mega oportunidade de nos transformar, porque esse é o objetivo da nossa encarnação. Nós estamos todos aqui para nos transformar, e isso é libertador, e isso é importante para todos nós. Então, quando eu digo assim, que os dois pontos fundamentais da passagem de Jesus nesse planeta foi o conhecimento da verdade e a vivência do amor. Jesus praticamente o tempo todo falava e vivenciava o amor, né? Ele não deixou um segundo sequer uma mácula de comportamento inadequado. Pelo contrário, ele foi tão perfeito, ele foi tão amoroso o tempo todo que até diante dos discípulos, que eram pessoas que ainda não tinham uma moral significativa ou comportamentos de educação, e ele foi excelente mestre, professor, educador, pedagogo, ele foi tudo, porque ele reagia às situações que chegavam, né? Poderia ser dos doutores da lei, poderia ser dos seus próprios discípulos, que chegavam até ele, e ele lidava assim com uma maestria, de um comportamento excelente, assim, que transbordava essas vivências para que todos pudessem aprender como deveria ser os interrelacionamentos. Então, todos esses ensinamentos de Jesus não deixam de ser um grande tratado para curar os males que afligem o ser humano. Então, quando nós começamos a estudar verdadeiramente Jesus, nós adquirimos uma grande oportunidade de cura do nosso mundo interno, porque esta foi a proposta de Jesus, nos curar, mas nós temos que participar dessa cura. Nós precisamos participar da cura. Nós precisamos dizer: eu quero. Jesus, por uma série de relacionamento com aqueles do qual ele curou muitas pessoas, ele perguntava: você quer ser curado? E as pessoas falavam sim. E quem dissesse sim, estava dizendo sim para Jesus, e aquele sim abria dentro de si o seu âmago em aceitar Jesus, aceitar a ajuda dele, que é o que nós precisamos aprender a fazer, abrir o nosso coração e aceitar que Jesus entre, aceitar que chegue até nós
o verdadeiro remédio, a medicação corretíssima para a nossa cura, para curar os nossos males, para curar as nossas aflições. E entendermos, obviamente, que os homens maus são espíritos ignorantes, perversos e vingativos, e que nós estamos convivendo com esses seres o tempo todo. Eles nos tiram do sério, eles nos tiram do equilíbrio, tiram, muitas vezes, mas nós temos que sair do equilíbrio e voltar para o equilíbrio. Se alguma coisa, alguma notícia, alguma situação da economia, da política, social, enfim, seja lá o que for, se alguma coisa te tira do teu equilíbrio, lembre-se, você precisa retornar o mais breve possível. E como? Nós já falamos em outros programas, você tem que ser um bom gerente, porque você precisa aprender a gerenciar suas emoções e não deixá-la à vontade para te levar a quedas, porque a emoção não gerenciada nos leva a quedas e a grandes quedas. Então, se Jesus veio para revolucionar tudo que já havia sido dito, e mostrar que tudo poderia ser diferente a partir da base revolucionadora que é o amor. Jesus embasou todo o seu processo de transformação, todo o seu tratado de evangelização com base no amor. E o amor é um sentimento que nós ainda estamos aprendendo. Nós ainda não sabemos lidar muito bem com esse sentimento. Nós ainda estamos assim tentando ficar em pé, vamos dizer. Nós estamos tentando, de uma forma muito pueril, vivenciar um sentimento que ele é muito absoluto, ele é pleno. Nós estamos, vamos dizer assim, no degrau bem inicial, né? Nós sabemos que tem várias fases o amor. E nós queremos chegar um dia no amor ágape, que é o amor mais pleno, que é o amor absoluto. Mas nós estamos ainda vivendo o início. E o início nós temos que ter a compreensão do que Jesus veio ensinar e praticar, que é a base do amor. Então ele veio vivenciar e mostrar como se vive o amor. Na verdade, um dos exemplos mais fantásticos que ele deu foi vivenciar compaixão, que é a manifestação de um coração aberto. Então, se você pretende viver em paz, você tem que viver com o coração aberto. Mas, Kátia, eu vou abrir o meu coração e as pessoas não vão invadir, não vão fazer de mim o que elas querem? Não, fiquem tranquilas. Quem vive de coração aberto, com o coração aberto, quem vive com paixão, é um indivíduo já extremamente preparado, protegido pelo que ele é. Você já ouviu falar que quanto mais nós oramos para as pessoas, mais nós recebemos? Ah, eu não tenho que me incluir, nem necessariamente precisa. Você nem precisa se incluir, porque quando você ora, você pede em função de alguém, ou de algum grupo, ou de muitas pessoas, você naturalmente, a fonte da luz é você. Então, a fonte que é criada quando você está vibrando já te cura, já resolve metade, ou diria assim, 80% dos seus problemas. Que tal, então, você começar a pensar, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Nós não precisamos pensar, então eu vou ajudar muitas pessoas para ser ajudada. Não. A gente sempre diz que isso é uma naturalidade. Quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudada. Então eu não preciso pedir para mim, eu preciso pedir para o outro, ajudar o outro, que naturalmente todos seremos
ajudados. Então, Jesus, ele entendia as fragilidades humanas. Jesus, ele vivia praticamente o tempo todo sem humilhar aqueles que ainda eram ignorantes e que faziam colocações extremamente indevidas para ele. Mas ele entendia, porque ele estava de coração aberto. E, na verdade, ele ensinou que viver com paixão é viver na realidade em que você está. Aceite a sua realidade. Seja até, eu diria assim, menos exigente com você mesmo. Por que que você se exige tanto? Seja o que você é, da forma que você consegue. E vá mudando gradativamente as suas coisinhas. Vai lá, muda uma coisa aqui, outra coisinha ali. E assim você vai conseguir fazer uma mudança no todo. Sabe aquela pessoa que ainda não pode reformar a casa toda de uma vez, mas ela pode reformar primeiro o banheiro, depois ela pode reformar um quarto, depois ela pode reformar a sala, depois ela pode reformar o jardim, depois ela pode reformar todos os ambientes da casa, até a casa ficar maravilhosa. É a mesma coisa conosco. Nós poderemos ir nos reformando gradativamente, mas nós não podemos ser inflexíveis, porque já como somos um ser humano que precisa crescer e se desenvolver, nós estamos ainda no processo de flexibilidade. Rigidez não pode estar mais como uma forma de comportamento. Nós temos que ser flexíveis. Por que flexíveis? Porque o flexível, ele muitas vezes se molda a uma situação, ele não perde o seu caráter, ele não perde a sua personalidade, ele não perde a sua forma determinada de ser, mas ele se curva, ele, né? Ele se movimenta, ele se flexibiliza para lidar com as pessoas, porque ele quer viver em paz, ele quer viver em harmonia com as pessoas. Então ele se flexibiliza. Uma pessoa rígida, como é que vai conviver com a outra? Ela não se flexibiliza, então ou tem que ser do meu jeito, ou então eu não aceito nada. Então, cadê a convivência? Não vai existir. Então, não há convivência em quem não consegue ser flexível. Ah, mas Kátia, eu vou ser flexível com o erro do outro? Não, mas você não pode ser rígido com o erro do outro. Você pode aceitar, porque se ele não consegue transformar, quem é você que para conseguir transformar o que ele não consegue? Ninguém vai conseguir. Eu, como profissional da área da mente, da saúde mental, eu sei o quanto é difícil mudar. Mas se a pessoa vem, me procura para um trabalho de psicoterapia, um trabalho de administração da sua mente, ela vai sair vitoriosa. Por quê? Porque ela quer. Por isso que no Evangelho, nos livros dos Espíritos, o livro dos Médiuns, na Gênese, toda a codificação de Kardec, ele menciona a importância da vontade. Por quê? A vontade é um combustível. Se você tiver vontade, é difícil você não atingir o que você deseja. Pelo contrário, você vai chegar, talvez não no tempo que você esperava. Por quê? Porque você precisa elaborar o seu mundo interno, você precisa transformar aqui para você administrar o planejamento de onde você quer chegar, ou para onde você quer chegar. E aí leva um pouco de tempo, mas é uma grande fatalidade. Você vai ser feliz, você vai chegar lá. Então, todos nós precisamos entender que os ensinamentos de Jesus foram fortalecidos com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Quando nós estudamos o Evangelho, principalmente o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos,
Quando nós estudamos o capítulo que fala bem-aventurados os aflitos, nós estudamos a linguagem dos espíritos mais evoluídos que vieram para nos auxiliar nesses momentos mais difíceis. Vocês imaginam que nós estamos passando hoje, em 2024, estamos passando uma situação difícil, planetária? Ok, mas vamos estudar, vamos refletir a nossa história, o nosso comportamento, vamos fazer o nosso melhor para a nossa vida ficar melhor, para a nossa mente ser positiva, para a nossa mente ser o recurso mais importante da nossa saúde física, mental e espiritual. Se nós desejarmos, nós vamos conseguir. Eu sempre digo que a nossa mente ela é uma Ferrari. E para você dirigir uma Ferrari, você tem que ter uma capacidade, você tem que ter um aprimoramento, na verdade. Então, todos nós estamos aqui para isso. Vamos fazer a nossa parte. Vamos aprender a administrar a nossa mente. Não é fácil, com certeza, mas a cada dia um pouquinho, né? E jamais pare. Todo dia você treina um pouquinho, vou treinar a minha mente, todo dia. Tem que ter uma constância e uma persistência para que você consiga introduzir um novo perfil de comportamento, que é pensar bem. E lembrando sempre que Jesus viveu o tempo todo com paixão, que é com o coração aberto, com empatia, de uma forma altruísta, e é o que nós precisamos refletir hoje. Como nós poderemos ser empáticos? O que é ser empático? Empático é ser um indivíduo que se coloca na posição do outro. Se eu estivesse na posição do outro, o que eu faria? Por quê? Se eu me coloco no lugar do outro, eu treino isso pelo menos, eu vou poder entender o porquê é que o outro está fazendo aquilo. Ou sendo perverso, ou sendo ignorante, ou se ele está fazendo uma maldade, ou está fazendo uma maldade para ele mesmo. Que às vezes a pessoa, quando ela tem uma ignorância de conhecimento, ela faz maldade para ela mesma. E como é que você vai poder ajudar? Em primeiro lugar, eu sempre digo, se você não souber nadar, como é que você vai ensinar, ajudar uma pessoa a não morrer afogada? Então, primeiro você tem que ter o equilíbrio, a administração emocional, o gerenciar dessas emoções fará com que você possa utilizar alguma forma e retirar o outro da situação em que ele está, que é muito sofrido. E lembrando sempre, Jesus praticamente o tempo todo nos mostrou que nós temos que regozijar, alegrar. Não podemos, nem nas horas difíceis, nos entristecermos, porque é nesta hora que nós temos que pensar: Deus está comigo. Esse é o momento do meu testemunho. Esse é o momento que eu vou me libertar. Eu estou sofrendo, mas eu vou me libertar da minha própria dor e sair daqui cristal, ou seja, puro. O que é a pureza? Senão é aquele indivíduo que se limpou, se limpou, se limpou, se limpou, até transbordar e virar um cristal. Um dia todos nós iremos estar limpos, mas nós precisamos iniciar essa limpeza. Então, o primeiro ato é como esse tratado de Jesus maravilhoso, que é o conhecimento da verdade e a vivência do amor, nós precisamos incorporar, né? Conhecer, buscar o conhecimento, ler, leia livros edificantes, principalmente eu posso dizer de coração, os livros psicografados por Chico Xavier, todos são plenamente maravilhosos, embasados na ciência. Esse ser foi regado de espiritualidades elevadíssimas,
né, que nós temos aí a super confiança de ler e de indicar, né? Os livros também psicografados por Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, enfim, vários espíritos que estiveram através deste médium podem ler à vontade, porque realmente existe amor, existe verdade, existe o conhecimento. E quanto mais nós conhecermos, melhor nós vamos administrar a nossa história de vida. Então, a base da vivência e da prática do amor, o que que é? O autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu seguro o meu comportamento. Eu não saio daí brigando com todo mundo. Porque se eu sair brigando com todo mundo, eu não vou amar. E nós vemos por Jesus. Jesus não discutia. Se você ouvir que Jesus discutia, ele não discutia. O que que é discutir? É uma briga. Não, ele ouvia e depois ele falava com todo respeito. Jesus não gritava, ele simplesmente falava. Ele simplesmente ouvia. Aliás, ele ouvia muito e aceitava. Quantas injúrias ele ouviu? Quantas obscenidades ele ouviu? Milhares. E o que que ele fez? Ele foi lá e deu um soco na cara de quem falava? Não. Ele ouviu, silenciou e deixou para lá. Por quê? Porque ele sabia que ali estava um espírito ignorante, um espírito perverso, muitas vezes regido por mais outros espíritos. Espírito encarnado, regido por outros espíritos do mal. Estava tentando fazer com que ele saísse do equilíbrio dele. E é o que nós precisamos aprender. Se nós estamos num planeta maravilhoso, lindo, por excelência, aí nós vamos até compreender o que é Deus. Porque tudo que ele cria é fantástico. Não tem nada para nós falarmos, "Ah, isso é feio ou isso está diferente. Nada, nada, nada. Tudo que nós pegamos, nós conseguimos administrar. Nós conseguimos ver a presença perfeita de Deus. Quando você pega uma criança, você sente Deus. Quando você pega uma flor, você sente Deus. Quando você caminha e olha para uma árvore, você sente Deus. Quando você olha à noite o sol ou a lua, vibrando aquela energia, você sente Deus. Quando você olha o sol, você sente Deus. Então nós sentimos Deus em tudo. E é daí que nós não podemos nos afastar. Por isso que a ciência ainda tentando galgar essa compreensão do invisível, ela ainda acerta nesta colocação. Quando a pessoa está estressada, entre em contato com a natureza. A ciência fala isso. Quer desestressar? Pise no chão, tira lá o chinelinho, pise lá na terra. Abrace uma árvore. Olhe para a natureza, respire a natureza. Só que nós, estudantes da área espiritual e psíquica, neurológica, nós temos hoje a convicção que isso dá muito certo. Por quê? Porque tem a presença de Deus. E se tem a presença de Deus, tem energia de amor, de cura. Nós só precisamos começar a administrar essas informações. Lembre-se, cuide do seu pensamento, programe, desprograme coisas que não são boas do seu cérebro. Essa capacidade. Nós poderemos desprogramar o que não é bom e programar o que é bom. E outra coisa importante, praticar o bem. Onde quer que estejamos, vamos praticar o bem. O bem é o início da prática do amor. Se você quer um dia viver o amor, comece a praticando o bem, a caridade. Faça o melhor que você puder. Ofereça o seu melhor para quem precisa. Isso já é o início, o primeiro degrauzinho da prática do amor a Deus e a você também, porque você sabe que quando você ama, você está se amando.
Esse é o caminho que vai levar ao amor a Deus. Ninguém precisa falar, ai Deus, eu te amo, olha, eu te amo, eu te amo. Não. Pratica o bem que você já estará sendo entendida por Deus. Deus já estará feliz em perceber que você o ama, porque se você cuida dos seres que estão passando por situações difíceis, você estará amando a Deus. Jesus já disse isso. Quando acolheis as criancinhas, ou um doente, ou um mendigo, o que você estará fazendo? Acolhendo a ele. Então, esse é o nosso maior exercício. Sigamos na proposta libertadora de Jesus para todos vivermos um dia a grande felicidade, que é nada mais, nada menos do que a colheita do autoconhecimento e da prática da compaixão. Espero que vocês estejam muito bem por ter refletido o nosso tema de hoje. E eu aguardo vocês na próxima semana para conversarmos e refletirmos um pouco mais sobre esses temas tão maravilhosos de Jesus e a neurociência. Um beijo no coração de todos e até breve. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flocke.